O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, aqui presentes, devotos e devotas do amado Jesus, Senhor do Bonfim, vindos de perto ou de longe, saúdo, acolho e destaco a presença dos irmãos e irmãs, membros da venerável devoção do Senhor do Bonfim, saudando a cada um, os membros da mesa administrativa, da diretoria
na pessoa do nosso juiz Marcelo Sacramento, que completa um ano de sua gestão, graças a Deus, com muito êxito, contando com o apoio do corpo de dignitários, da mesa administrativa, de todos nós. Continuemos unidos, trabalhando e fazendo o melhor por nossa Basílica Santuário. Deus nos dê força, coragem e muita ousadia para realmente prosseguir dando a este santuário a dignidade que ele merece. Deus é muito bom. Saúdo a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha a nossa celebração através das nossas redes sociais, da Web TV e da Rádio Excelsior, a voz do Senhor do Bonfim. Meu irmão, minha irmã, a liturgia deste domingo convida-nos a fazer uma séria reflexão sobre o lugar que o dinheiro e os outros bens materiais devem ocupar na nossa vida. Que relação nós temos com o dinheiro e com o bem material? A liturgia deste domingo convida-nos a refletir sobre a perspectiva de utilização dos nossos talentos, do nosso potencial, da nossa capacidade de empreender, do uso da tecnologia, sobre as nossas intenções, a fim de que possamos perceber se elas são direcionadas para praticar a justiça, para fazer o bem, para proceder honestamente, ou se são utilizadas para desenvolver ações desonestas ou espúrias. Se são utilizadas para criar artifícios para roubar ou desviar o dinheiro que é destinado para um referido fim. Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia os comerciantes da época que procediam sem escrúpulos, diminuindo o peso e aumentando os preços das mercadorias. Eles faziam de noite, diminuíam o peso e aumentavam o preço das mercadorias, tendo sempre como preocupação lucrar mais. Como propósito, dominar e explorar os pobres, oferecendo dinheiro, um par de sandálias e vender o refúgio do trigo. Pois bem, assim continua acontecendo na esfera governamental, nas campanhas eleitorais. Os procedimentos e as práticas são semelhantes. Antigamente se dizia que para se ganhar um voto e garantir, dava uma sandália, depois da eleição dava a outra, para poder garantir o voto. Os golpes estão aí, através do celular. A gente sempre recebe uma ligação e a gente não responde porque é golpe. A gente precisa ter muito cuidado. A utilização da inteligência artificial para fazer campanhas indevidas.
propagandas falsas. Se pega um médico de renome e coloca na sua boca exatamente a sua voz, e aquele médico faz uma propaganda de um remédio que é fake. Até nosso cardeal já foi vítima desse tipo de procedimento, dizendo que ele fazendo um pedido para uma criança que estava doente. Mentira. Meu irmão, minha irmã, ainda temos um outro exemplo, o escândalo do INSS, conhecido como fraude dos desonestos associativos, envolveu a cobrança indevida de valores de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Eu também sou uma vítima, porque sou aposentado. E muitos aqui foram vítimas desse golpe. É impressionante como um texto escrito há tantos anos, em meados do século VII a.C., seja tão atual, apresentando uma sociedade que, como a nossa, está profundamente marcada pela doença do egoísmo. Os sintomas dessa doença vê-se na exploração dos mais pobres, na especulação com os bens de primeira necessidade, na fraude, na adulteração da verdade, na corrupção, na tentação do lucro fácil, na exploração do trabalho escravo, no desrespeito pela dignidade dos outros seres humanos. Talvez a única diferença do mundo de Amós para o nosso mundo no século 21 seja o que utilizamos com relação a técnicas mais sofisticadas e elaboradas para sustentar os mecanismos de injustiça, de suborno, de exploração. O povo continua sendo explorado. Amós diz uma coisa inquietante: Deus nunca esquecerá as obras daqueles que, dominados pela ganância, multiplicam as injustiças e deixam atrás de si um cortejo de vítimas. No Evangelho, Jesus conta uma parábola, evidenciando o exemplo de um administrador desonesto, não pela sua esperteza, mas pela prontidão que ele mostrou para buscar resolver o seu problema, sendo esta a solução mais acertada, com a afirmação de que os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Nós entendemos que em todas as circunstâncias da vida, no âmbito comercial, no exercício de nossa profissão ou de nossa vocação ministerial, devemos nos colocar à disposição para ajudar a resolver as dificuldades de quem depende da nossa resolução, da nossa orientação, da nossa decisão. Devemos ser justos nas pequenas e nas grandes questões, capazes de optar e decidir pelo melhor ou pela verdade, evidenciando que ninguém pode servir a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus
e ao dinheiro. Irmãos e irmãs, a mensagem essencial aqui apresentada é quanto à sábia utilização dos bens deste mundo. Eles devem servir para garantir outros bens mais duradouros. Este administrador, denominado desonesto, não é por este gesto, mas pelos atos anteriores que até levaram o patrão a despedi-lo. Depois ele se torna um exemplo pela sua habilidade e sagacidade. Ele sabe que o dinheiro que tem é um valor relativo e troca-o por outros valores mais significativos, como a amizade, a gratidão. Jesus conclui a história convidando os discípulos a serem tão hábeis como este administrador. Os discípulos devem usar os bens deste mundo não como um fim em si mesmo, mas como possibilidade para conseguir algo mais importante e mais duradouro. O que na lógica de Jesus tem a ver com os valores do reino. Na segunda parte do texto, Jesus mostra que a busca obsessiva pelo dinheiro não é o caminho mais seguro para construir valores duradouros, geradores de vida plena e felicidade. Dinheiro não é tudo. É preciso que saibamos aquilo que devemos buscar, o reino. Todo este discurso não significa que o dinheiro seja uma coisa ruim, não, e imoral, do qual devamos fugir a todo custo. O dinheiro é algo necessário e bom para vivermos neste mundo e para termos uma vida com qualidade e dignidade. No entanto, Jesus recomenda que o dinheiro não se torne uma obsessão, pois se ele não nos assegura a verdadeira felicidade, a conquista dos valores duradouros e da vida plena. Devemos sim lutar para termos dinheiro, mas sabendo que o dinheiro não é tudo. Por último, na segunda leitura, São Paulo, escrevendo a Timóteo, alerta quanto ao cuidado que devemos ter de não nos fecharmos em nós mesmos e mostrar a necessidade de nos abrirmos aos outros e rezarmos pelos que professam a fé, por todas as pessoas, particularmente pelos governantes e pelos que ocupam altos cargos, a fim de que procedam com sabedoria, honestidade, transparência e sejam justos. Isto porque Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade e alcancem a salvação. Meu irmão, minha irmã, pedimos nesta celebração que cada cidadão tenha seus direitos garantidos, sua dignidade preservada. Pedimos pelo fim das práticas de manipulação dos pobres e da população carente, pela liberdade de expressão, pela superação da violência e pela paz como fruto da justiça. Peçamos a Deus a graça de sermos fiéis e justos nas pequenas e nas grandes coisas. Amém. Creio em Deus Pai,